Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento de fundo imobiliário. A gente vai falar um pouco sobre o HGCR11, que é o fundo de papel da CSHG, mais um mês acompanhando esse fundo. E esse é um dos fundos que, se vocês pegarem no histórico de fundos de papel, comparar fundos de papel, vocês vão ver que o HGCR é um dos poucos fundos onde a cota de mercado ficou acima do valor patrimonial durante o tempo. Assim, são raros os momentos onde a cota de mercado ela fica abaixo do valor patrimonial, como diversos fundos de papel a gente tem visto por aí, porque é um fundo muito redondo, um fundo não dá dor de cabeça, é um fundo muito bem gerido, obviamente CSHG, então é um dos fundos que por a cota de mercado está sempre acima do valor patrimonial, são poucos os momentos de entrada nesse fundo. Então, assim, eu até brinco, né? Se você é o tipo de fundo que, se você vê um P sobre VP1 ou 0,99, é para encher o carrinho. Brincando, né? Obviamente não é uma recomendação, mas é o tipo de fundo, como eu brinco até, ele é muito parecido, por exemplo, com o KNRI, que é um fundo excelente, porém difícil de dar entrada. E assim, aí vocês podem estar falando, ah, mas Eric, por que o preço importa? Pessoal, eu sempre falo isso para vocês. A diferença de um bom ativo para um bom investimento é o preço que você vai pagar. Então eu até coloquei na thumb do mês passado do HGCR para vocês tomarem cuidado com os ágios, né? Porque ele é um fundo que sempre negocia com ágio. Então sempre tomem cuidado com isso, mas se atentem. Apareceu a oportunidade de P sobre VP, considerem muito o estudo e o carrego desse fundo, porque ele é muito bom. Então, desculpa pessoal, então vamos lá pegar o nosso relatório gerencial. Aqui já está na setinha, né? Relatório de janeiro de 2024. Aqui, ó, cota de mercado 105,8, cota patrimonial 102, tá com P sobre VP de 1,03. É uma variação pequena, mas ainda é um ágio, então vocês têm que tomar um certo cuidado, por mais que vocês vão ver que o resultado que ele trouxe de valorização mais o rendimento, ele foi superior a 100% do CDI, o que é muito importante. Mais de 100 mil cotistas, último rendimento 0,95, um pouco menor do que o mês passado. Um LTV ponderado médio de 48,7, quase 50%. Lembrando que a LTV que é a razão do preço, do valor da dívida em relação ao valor da garantia. Mas vamos lá pelo que eles colocaram aqui no relatório. Então, eles colocaram a distribuição de 95 centavos, falam da valorização que eu falei para vocês, da cota patrimonial ajustada pelos rendimentos de 1,4 e nos últimos 12 meses de 15,5, um baita retorno, se a gente pegar 120% do CDI. E aqui a parte de resultado em si do fundo, né? Em janeiro o resultado total de 14 milhões, 92 centavos por cota, e ele tem ainda 37 centavos de resultados acumulados de semestres anteriores não distribuídos, ou seja, reserva, além de 0,30 de inflação acruada nos CRIs indexados ao IPCA. Pessoal, inflação acruada eu não vou explicar de novo para vocês, tem um vídeo aqui no meu canal, vão aqui nos vídeos do canal e coloquem inflação acruada, que tem um vídeo que eu só falo sobre isso, é para vocês entenderem o que é essa inflação acruada, que não virou resultado ainda, então é resultado positivo que na hora de giro ele pode ter esse ganho para distribuir. Eles colocam que teve um impacto negativo, resultado devido a vendas de fundos imobiliários com prejuízo, eles fizeram uma venda de fundos imobiliários, tem mostrando lá mais para baixo. E eles colocam aqui que para os próximos meses esperamos o resultado seja beneficiado pelos índices de inflação mais elevados, levando o resultado recorrente para mais próximo de R$1 por cota. E isso eu venho falando para vocês, que esses fundos, eles normalmente, quando o fundo tem atrelado à inflação, normalmente o pagamento da inflação é referente aos 2 meses anteriores. Então, como dezembro e janeiro foram os meses de alta inflação, foi 0,50 em dezembro e 0,4 e alguma coisa em janeiro, provavelmente agora fevereiro, que é o resultado fevereiro e março, né, deve vir resultados maiores. Então eles colocam, em janeiro estabelecemos um novo patamar de rendimentos, foi o que eu falei, de 95 centavos, que deve ser mantido ao menos durante o primeiro trimestre, ou seja, os próximos 3 meses. E aí eles colocam que as estratégias do fundo, isso aqui eu achei bem interessante. Eles colocaram aqui a primeira, que é a continuidade do aumento da posição indexada IPCA, com expectativa de superar 70% do portfólio de CRIs. Pessoal, isso aqui é um ponto muito importante, porque lembra,
A gestão do fundo imobiliário, os gestores profissionais, eles tentam sempre antecipar os movimentos de mercado. Ou seja, o que eles estão querendo dizer aqui? Que obviamente a inflação deve seguir aumentando esse ano. Por mais que a taxa Selic esteja caindo, vai aumentar, vai ficar nesse patamar de 0,4, 0,5 no mês. Então eles acreditam que deve aumentar a inflação, por isso que eles estão aumentando o carrego de IPCA na carteira, que é a estratégia que eles vão colocar. Estimular e permitir quitações antecipadas de CRIs que poderão gerar resultados adicionais substanciais por meio do recebimento de prêmios, que é aquilo que a gente vem falando. O CRI ser quitado, ele tem o dinheiro para ele poder alocar em situações melhores, em ativos melhores, além de receber o prêmio por essa quitação. Aqui eles colocaram 4 e 3, eles inverteram, na verdade o 3 aqui, realocação da maior parte dessa liquidez em operações IPCA, como eu falei para vocês, e manutenção do nível atual de operações compromissadas, uma vez que contínuos cortes de Selic reduzirão os custos dessas operações reversas. Ou seja, eles não têm a tendência em reduzir a alavancagem por meio de pagamento dos CRIs que eles têm de alavancagem, né, das dívidas, mas sim a redução da dívida em si, nominal, devido à queda da taxa Selic, exatamente porque essas alavancagens são indexadas ao CDI. Então eles colocam aqui também que ainda existe essa questão do giro de carteira, né? Ele fala que o nosso cenário não inclui o giro de carteira, o que deverá permitir um valor de inflação acruada, além do resultado acumulado, siga aumentando durante o semestre até o patamar de 60 centavos por cota, que é a questão que eu falei, pessoal. Na hora que tiver o giro, essa inflação pode ser, esses CRIs podem destravar isso. Então eles colocam que todas as operações do fundo continuam adimplentes. Eles comentam aqui alguns CRIs porque eles participam de assembleias, os SRIs, né, de votação. Tem alguns que pedem para mudar a garantia, alguns outros pontos, mas eles colocam o mais importante é que nenhuma operação está inadimplente. Aqui a partir da movimentação do fundo, eles movimentaram ordem e venda de venda e compra 6,8 milhões, sendo que teve um resultado líquido dessas operações de 559 mil. E aqui são as operações, né? Eles venderam 3,1 em cotas de fundos imobiliários, tendo um prejuízo de 342 mil, e compra de fundos de 3,6 milhões em CRIs, compra de BR12 subordinada, IPCA mais 8,2, que é o que eles até colocam aqui em cima, que a alocação da maior parte da liquidez operações de IPCA com carrego superior da carteira atual. Então esse aqui já é um demonstrativo desse cenário que eles colocaram. E aqui é importante essa diferença 3,6 para 3,1, que dá os 559 de líquido. E aqui a parte do resultado é mais interessante a gente ver pela cota aqui, né? Eles distribuíram 0,95, tem 0,37 ainda de resultado, até pelo fato de ter distribuído um pouquinho mais do que o resultado, mas eles têm uma gordura boa aqui para poder distribuir sem problema nenhum. Eles vinham distribuindo 1,20, caiu. Eu acredito que agora nos próximos meses isso deve voltar a aumentar, mas embora eles tenham essa questão de manter os 95, eu acho que eles querem subir a parte de reserva. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Aqui a rentabilidade dele é excepcional. Ele tinha diminuído o número de cotistas de novembro para dezembro, voltou a aumentar e aumentou bem, se a gente for ver, né? Aumentou quase 3 mil cotistas. Aqui a parte de concentração, vejam que a maior concentração é o Rogemac 2, que é 6% do PL, então bem tranquilo. Aqui a parte do PL, a parte do patrimônio do fundo, né? 1,4 bi em CRI, tem 215 milhões de fundos imobiliários e tem a parte de inflação das compromissadas. Bom, aqui a parte de alavancagem está bem muito tranquila. Aqui eles tendem a aumentar, né? Que eles não incluíram. Na verdade, acho que nem fez cócega aquela movimentação que eles fizeram, mas a tendência é esse pedaço aqui para 70% e aqui cair para 30%. Essa é a previsão deles. Aqui a parte de demonstração geográfica, aqui a parte de LTV médio, né, que a maior parte deles está entre 40% e 60%. Aqui a taxa média do fundo, IPCA mais 7,7, então eles fizeram aquela de IPCA mais 8, acima da carteira. Aqui a carteira de CRIs do fundo. Deixa eu ver mais para baixo se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês.
Aqui é a parte das assembleias que eu falei lá, que eles participaram de aprovações do CRIs, né, da CODA, Munir Abud, JFL. E é isso, pessoal, não tem mais muito o que falar nesse cara aqui. Um ponto que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, antes de terminar, peguei aqui no Mundo FI, só para vocês verem que eles deviam trazer isso no relatório, né? Eu acho que seria até mais interessante os fundos fundos imobiliários lá, que é aquela porção, se a gente for pegar, é uma porção até que considerável de fundos imobiliários aqui. Cadê? Cadê? Aqui, 215 milhões, né? É até interessante, até uma quantidade razoável de dinheiro, né, em fundo imobiliário. Eles podiam trazer mostrando qual que é a posição deles. A maior parte é no CPTS, né? Aqui eles mostrando parte do CPTS. Aqui no Fundo FI eles conseguem trazer essas informações aqui. E aqui é legal também que mostra na verdade eles mostram também a posição que outros fundos que possuem HGCR, mas o que a gente gostaria de saber é qual fundo que foi vendido, né? Porque eles não colocaram no relatório porque eles tiveram aquele prejuízo, qual é o fundo que foi vendido. Acho que seria interessante até para ver esse acompanhamento, por que a gestão está fazendo isso. Obviamente que a gente tem que confiar na gestão, mas é sempre importante, quanto mais informação a gente tem para tomar as nossas decisões, melhor, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Pessoal, uma edição rapidinha aqui, até para não achar que é só no Clube FI que a gente vai conseguir essas informações, só para vocês verem onde é que aparece a posição de fundos imobiliários que o fundo tem. É só vocês virem aqui no Status Invest e vir procurar em comunicado, sempre sai no informe trimestral, que esse é o informe trimestral do quarto TRI de 2023. Se vocês descerem aqui, possui aqui, ó, todos os ativos 1.2.1. Vocês pegam aqui, tem todos os ativos que o fundo tem, tá? Todos os fundos imobiliários, tá vendo? Ó? Que todos os fundos imobiliários que o fundo tem. Porém, a grande questão a gente não sabe qual foi a venda. Então, a gente só vai conseguir saber qual foi a venda na hora que sair a publicação do quarto TRI, do primeiro TRI de 2024, que a gente vai comparar as diferenças entre as posições de fundos imobiliários, tá bom? Acho que seria bacana a gestão colocar agora sim. Até o próximo vídeo.